Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. No mês de novembro, além da conscientização e o alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, entre os homens, é claro, temos o Novembro Roxo, que trata da prematuridade. As ações destacam a importância de prevenção dos partos prematuros e a importância dos cuidados com o recém-nascido. São considerados prematuros ou pré-termos os bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação. A prematuridade é uma questão de saúde pública e atinge 15 milhões de crianças todos os anos ao redor de todo o mundo. Aqui na Assembleia, o projeto de lei cria o Dia da Prematuridade, passando a integrar então o calendário de eventos oficiais do Estado de São Paulo. É para falar mais sobre o Novembro Roxo que eu converso agora com a fonoaudióloga especialista em saúde de criança e do adolescente, Gabriele Sauini, e com o advogado e também pai de prematuro, Fernando Vaz Ribeiro Dias. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Obrigada. Nós trouxemos uma informação aqui da idade de quando um bebê é considerado prematuro, né? Para quem está em casa, para quem é pai, mãe, imagino que já esteja mais habituado com essa questão das datas, das semanas. Então eu vou pedir para que vocês expliquem o que seria um bebê que nasce num período normal e a partir de quantas semanas é considerado então esse bebê prematuro. A gestação completa, a gente considera que ela dure 40 semanas, mas até ali depois das 37 semanas, esse bebê ele já é considerado um recém-nascido a termo, né? Um recém-nascido ali que já alcançou o 9º mês. Os bebês que nascem abaixo de 37 semanas, então, que seria antes de entrar nesse 9º mês de gestação, são os que são considerados prematuros. E aí dentro da prematuridade a gente vai ter uma série de níveis, né? Desde os prematuros tardios, que vão ser aqueles que nascem com 36 semanas, 35 semanas, até os bastante prematuros, os prematuros extremos, que a gente tem casos aí de bebês de 23 semanas, 24 semanas. Então a gente tem essa margem aí da prematuridade. Quais são as principais causas que levam a essa prematuridade? A prematuridade, ela muitas vezes acontece por conta de podem haver doenças maternas como hipertensão, diabetes, podem ocasionar prematuridade, malformações tanto do feto como do útero da mulher, gestação de gemelares, né, gestações que a gente chama como gestações múltiplas, então de gêmeos, trigêmeos, existe um risco maior da prematuridade. Gestação na adolescência também, eu acho que é muito importante a gente pontuar a importância da gente conscientizar também sobre ter políticas para olhar para a gestação na adolescência, porque ela também entra como um risco, e questões socioeconômicas também influenciam. Mas também é importante a gente pensar que mesmo mulheres que não possuem esses fatores que a gente considera de risco, elas podem vir a ter um parto prematuro, e é por isso que é importante a gente conscientizar todo mundo. Um pré-natal bem feito, bem acompanhado, interfere nessa questão? Sem dúvida. É o principal ponto para a gente minimizar essas taxas de prematuridade é a gente olhar para o pré-natal, é a gente ter um pré-natal adequado, é a gente ter profissionais capacitados para identificar possíveis riscos de um parto prematuro e já haver essa intervenção o quanto antes. E a amamentação, hoje fala-se muito do aleitamento materno, né, do quão importante é para ajudar a criar anticorpos, né, fortalecer realmente a saúde dessa criança. No momento que esse prematuro nasce, ele ser amamentado, né, pela mãe, ter esse aleitamento durante um máximo tempo possível, ajuda na recuperação? Ajuda, mas é interessante a gente pensar que, por exemplo, um bebê que nasce de 23 semanas, de 24 semanas, ele ainda não está preparado para ser amamentado, né? Ele ainda não tem condições, muitas vezes ele vai precisar estar com suportes respiratórios invasivos, então intubação, ele não vai ter condições de ser amamentado. Então é muito importante que essas mulheres sejam orientadas na UTI neonatal a retirar o seu leite, a extrair o seu leite, e esse leite ele vai ser oferecido para o bebê por meio de uma sonda de alimentação, até que ele possa vir a desenvolver as habilidades. E é isso muito o trabalho do fonoaudiólogo na UTI. No momento que esse bebê está mais estável, trabalhar toda essa musculatura, todos esses reflexos que ele vai precisar para mamar, até ele conseguir desenvolver a alimentação totalmente pela boca. Mas é um processo mesmo. Fernando, você vivenciou essa experiência, né, com a sua filha. Hoje ela tem 7 anos, é uma criança extremamente saudável. Conta pra gente como foi esse processo, o que causou a prematuridade, como foi, né, passar, quanto tempo ela ficou internada. Compartilha com a gente um pouco da sua experiência. Bom, a gente recebeu a notícia da gravidez, foi aquela felicidade na família,
Fizemos o pré-natal tudo bonitinho, certinho, e num dado momento o obstetra ele percebeu que ela era um bebê de uma artéria só. Então que ela já seria pequenininha por conta desse probleminha. Até então, ok. Só que quando chegou na 31ª semana, minha esposa começou a ter um quadro de pré-eclâmpsia. E a pressão dela explodiu, foi muito alta, a gente foi para o hospital e de lá o hospital não liberou mais, né? Falou assim, ó, agora só sai com parto. Quando ela nasceu com 1,1 kg, foi bem pequenininha, e aí com 24 horas teve que fazer a cirurgia, uma cirurgia no intestino, que isso fez ela ficar entubada, perder muito peso, ela chegou a pesar 700 gramas. E aquela luta diária, né, de prematuridade na UTI, ficar todo dia, que nem a Gabriele mencionou, se alimentando por sonda, todo dia que ela aumentava 5 gramas, 2 gramas por dia, era uma vitória pra gente, até ela conseguir completar o ciclo. E nesse meio tempo houve também algumas transfusões de sangue, apneias, que é muito comum quando o neném é prematuro. E depois de 60 dias foi que ela conseguiu chegar nos 2 quilos, e ela estava apta para ter alta. Mas foi uma batalha, assim, para a gente que está ali no dia a dia, é bem complicado. E quais foram as principais dificuldades que você e a sua esposa sentiram ao longo desses 2 meses? Além das dificuldades médicas, na minha opinião, a principal dificuldade era o fato de a gente ter que ir embora. A gente não poderia, nós tínhamos horários marcados de visita, a gente não podia ficar 24 horas do lado lá do leito. Então, assim, quando dava 10 horas da noite, que era o horário que a gente tinha que ir embora, você ir embora, sabendo que você tem um bebê, um pedaço seu na maternidade, é um sentimento, assim, indescritível. Foi aí que começou a sua atuação, né, como advogado, foi aí que veio o contato com a ONG também, né? Você começou a atuar justamente para prorrogar essa licença maternidade também. Conta como foi essa iniciativa, né? Não é a sua área de direito de base, não, né? A minha área de direito é direito empresarial, não tem nada a ver com questões previdenciárias. E estava passando o tempo e minha esposa falava, poxa, muito injusto eu ter que voltar para o trabalho, e sendo que eu perdi metade da licença maternidade no hospital, não pude curtir a nossa filha. E aí eu comecei a pensar, realmente, não faz sentido. Aí teve um final de semana, num dos intervalos de visita, que a gente não podia ficar com ela lá perto da incubadora, que eu peguei meu laptop e falei, eu vou estudar, alguma coisa tem que ser feita. Aí eu comecei a estudar, localizei uma jurisprudência no sul do país que autorizava a prorrogação da licença maternidade, comecei a estudar princípios constitucionais, entrei na justiça, a juíza deferiu a liminar, prorrogou a licença maternidade, e quando a minha esposa começou a comentar com outras mães que, olha, meu marido conseguiu a prorrogação, foi aquela avalanche de pessoas vindo atrás de mim, Fernando, me ajuda com isso, a gente também precisa, meu neném já está com 4 meses, 5 meses, o meu empregador tá ameaçando me mandar embora. E aí eu comecei a entrar na justiça para ajudar essas mães. E graças a Deus a gente foi conseguindo uma liminar aqui, algumas negativas também, a gente tinha que recorrer. Mas no final o tema chegou no Supremo Tribunal Federal e graças a Deus e ao bom senso e às questões jurídicas, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão que está em vigor até hoje, concedendo o direito às mães para prorrogar a licença maternidade pelo período de tempo que o bebê ficou na UTI. E aí você relatou para a gente mudanças visíveis realmente no avanço e na evolução dessa bebê, né, da sua bebê no caso, quando você e a mãe podiam ficar com ela. Mais uma coisa que deve ser levada em conta. Sim, porque eu já tinha ouvido falar do método canguru, mas eu confesso para você que como eu nunca tinha sido pai, sou pai de primeira viagem, eu achava que isso não tem nada a ver, é besteira. Mas não, faz total diferença no desenvolvimento do bebê prematuro, porque era nítido, quando a gente podia ficar com o bebê lá perto da incubadora, quando nos era autorizado pegar no colo, para ele ficar aqui no nosso peito, o neném sentir o nosso cheiro, a nossa respiração e etc. Era nítido que o índice de oxigênio melhorava, ela abria o olho,
E quando a gente ia embora, o nível de oxigênio diminuía, enfim, a gente sentia que, e isso não sou eu que estou falando, sou advogado, não tem nada a ver com a parte de medicina, mas é nítido que a presença dos pais, com esse contato, o bebê sentiu o cheiro, a respiração e sentiu o contato é fundamental para o desenvolvimento da criança que está internada. Gabriele, compartilha com a gente um pouco também da experiência. A ONG é muito próxima também dessas questões. Gostaria que você depois entrasse na atuação realmente da instituição. Certo. O método Canguru, como ele colocou, ele é um programa do governo federal, ele é instituído em etapas que vão desde o pré-natal até a alta desse bebê, até depois da alta desse bebê. E aí a gente tem o carro-chefe, que é o contato pele a pele, que faz parte desse método Canguru. E esse contato pele a pele, vários estudos já demonstram os benefícios para melhorar a temperatura corporal desse bebê, para auxiliar no desenvolvimento, melhora as taxas de aleitamento materno, que, como a gente já falou, são importantíssimas para esses bebês prematuros. Então dá uma série de benefícios, é uma coisa teoricamente simples que a gente consegue fornecer para esse bebê, né? E que tem essa série de benefícios. Então funciona mesmo como um remédio para esses bebês. E é por isso que a ONG Prematuridade.com bate muito na tecla de que pais e mães não são visitas dentro da UTI neonatal. E a gente precisa garantir a permanência deles o máximo de tempo possível, justamente pensando na melhora desses bebês. É a alta que vai acontecer mais cedo, esse bebê ele vai ter mais qualidade de vida. Para essa família é muito importante, porque ele já citou alguns pontos que mostram como existem impactos emocionais, psicológicos nesse momento de UTI neonatal. Então tudo isso é beneficiado com a presença dos pais ali. Eles não são visitas, eles fazem parte do cuidado, eles são parte do cuidado e inclusive a parte mais importante desse cuidado com os bebês prematuros. E aí, após essa sua atuação, né, com relação ao direito, conseguindo essa ampliação da licença maternidade, você acabou tendo contato com a ONG Prematuridade.com. Como foi? Foi, porque começou esse, digamos, boca a boca nas maternidades, as mães começaram a me procurar e até que a Denise, que é a diretora-presidente da ONG, ela, não sei como, mas... Não sei como não, foi provavelmente através de uma mãe, chegou até a mim e falou: Fernando, poxa, a gente está acompanhando essa sua luta, essa sua briga na justiça, você não quer nos ajudar? E foi aí que eu entrei na ONG para ajudar no comitê jurídico, para a gente adotar várias estratégias, não só medida judicial, mas assim, tudo, verificar a legislação, enfim, tudo para abraçar a causa. Então hoje, além da questão jurídica, a gente, judicial, desculpa, que já está pacificada no STF, a gente também ajuda na elaboração de projetos de lei, estudos, providências junto ao Congresso Nacional para aprovação de emendas constitucionais, tudo para favorecer os prematuros. Gabriele, traz para a gente um pouco mais da atuação realmente na ponta da ONG Prematuridade.com. A ONG Prematuridade.com, ela foi fundada pela Denise, como ele colocou, e pela Aline em 2014, e desde então ela atua em duas principais frentes, que seriam a prevenção do parto prematuro e a garantia dos direitos dos bebês e das famílias de prematuros. Esse trabalho ele é feito através de campanhas de sensibilização, através de educação em saúde, capacitação de profissionais, campanhas beneficentes. A gente tem uma parte muito importante de advocacy também, então ir atrás de políticas públicas. E foi nesse percurso, né, que está desde 2014 essa nossa luta, que em 2020 a gente conseguiu essa decisão do STF aí pela ampliação da licença maternidade para as mães de prematuros. A atuação da ONG é no Brasil todo? Ela atua em âmbito nacional, nós somos mais de 400 voluntários e estamos em 25 estados do Brasil, então nós temos uma capilaridade muito grande, conseguimos com os nossos voluntários ter mais acesso, considerando essa heterogeneidade do Brasil mesmo, né? É muito heterogêneo cada estado e com os nossos voluntários a gente consegue fazer atuações mais específicas a cada estado. Fernando, sua menina hoje está com 7 anos, se recuperou super bem, mas eu imagino que
existam consequências ou que fiquem algumas pequenas sequelas ou nenhuma, mas durante esse processo também ao longo dos anos não é só teve alta da maternidade e está tudo bem, né? Compartilha com a gente também essa questão. Ela teve alta, no começo a gente ia toda semana para algum médico, independente da especialidade, então uma semana era no cardiologista, outra semana era no otorrino, porque como ela foi muito prematura, os órgãos não tinham nem formado. Então, por exemplo, a gente teve que ir no otorrino porque, pelos exames, supostamente ela não escutava do lado esquerdo. E não é que ela não escutava, o ouvido não estava totalmente formado ainda. Então a gente teve que fazer todo esse acompanhamento. No caso específico da minha filha, graças a Deus, não teve nenhuma sequela. A única sequela que ela tem hoje é uma marquinha na barriga que é decorrente da cirurgia. Mas é uma menina absolutamente normal, esperta, inteligente, e eu agradeço todo dia pela graça alcançada, por ter dado tudo certo. E o mais importante também é saber que, tudo bem que eu tenho uma condição um pouco melhor de dar estrutura para minha filha, mas todo o acompanhamento que minha filha fez também poderia ser feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, não quero que o nosso público pense, foi no médico bom, foi no... Não. O Sistema Único de Saúde, através de políticas do governo do estado, do governo federal, do governo municipal, consegue dar todo o suporte para esses bebês prematuros. Quais são as principais consequências, Gabriele, que ficam em bebês prematuros, ou as mais recorrentes? É importante a gente pensar que com o acompanhamento adequado a gente consegue minimizar isso, mas alguns prematuros podem vir a desenvolver consequências como paralisia cerebral, atrasos do desenvolvimento, questões visuais, questões auditivas, questões sensoriais. Mas ao longo do crescimento pode vir a desenvolver dificuldades escolares, então dificuldades de aprendizado. São uma série de fatores que a gente consegue minimizar dando esse acompanhamento adequado para esse bebê. Por isso é tão importante esse acompanhamento mesmo após a alta. E algumas doenças podem aparecer ao longo da vida desse bebê que foi prematuro? No geral, como esse prematuro ele sai da UTI neonatal ainda em desenvolvimento, muitas coisas a gente vai conseguindo observar ao longo do tempo mesmo. E aí é com essas consultas frequentes, não só com médicos, mas com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, é que a gente vai conseguindo detectar o mais precocemente possível alguma alteração, algum atraso nesse desenvolvimento, alguma situação que está fugindo do padrão e a gente já vai conseguir intervir prontamente. Fernando, você trouxe para a gente que uma das atuações da ONG, que inclusive hoje você atua, né, e ajuda nessa formulação de projetos de lei, ou seja, de políticas públicas realmente que envolvam os prematuros. Como você, como advogado, avalia hoje o arcabouço que existe, voltado para essa questão? Eu acho que hoje em dia temos uma legislação que dá um bom suporte. Eu acho que o grande problema hoje em dia é que nós temos o desconhecimento do público em geral. Então, é por isso que é tão importante essa questão do Novembro Roxo, do Dia da Conscientização, porque nós temos legislação para dar o suporte para todos os prematuros, em todos os âmbitos, mas muitos pais e mães simplesmente desconhecem. Então, não está perfeito, temos que fazer algum ajuste. Eu posso mencionar como exemplo uma aberração jurídica que eu falo, porque o STF deu a decisão autorizando a liminar para todas as mães. Só que essa liminar ela surgiu de um processo decorrente do INSS, ou seja, o Regime Geral de Previdência. Então, o que acontece? E nós temos o Regime Geral de Previdência, que abrange 90% da população, e temos também os servidores estatutários, que são os funcionários públicos. Pela legislação do funcionário público, você não pode prorrogar essa licença maternidade, ou seja, são 2 pesos e 2 medidas. A mesma mãe de prematuro, etc., na mesma situação, se ela for do regime geral, vai ter uma situação que o STF lhe garante a extensão, ao passo que se ela for servidora pública, ela não tem esse direito. Então, até hoje tem que entrar na justiça para conseguir essa prorrogação. Então, a gente está tentando fazer esses ajustes nesse sentido. A lei vale para todos. Tem que haver isonomia, não importa se a mãe é funcionária pública ou funcionária do regime geral.
ela tem direito à extensão de licença maternidade. Então, a gente tem que fazer essas pequenas correções na legislação, na Constituição Federal, para garantir isonomia a todos. Mas, de um modo geral, eu acredito que o arcabouço jurídico é favorável às mães em geral. Gabriele, como que você vê a necessidade, né, ou a possibilidade de fomentar cada vez mais essas políticas públicas, até começando aqui mesmo, né, nessa Casa de Leis, na Assembleia Legislativa? Claro, criou-se então o dia, né, instituiu o dia 17 de novembro como dia do prematuro para relembrar então essa data, a importância dessa data, como o Fernando disse, o Novembro Roxo, enfim. Mas outras políticas também que podem ser elaboradas aqui a nível estadual, que aí sim cheguem mais diretamente no cerne do problema. Política pública, na sua opinião, deveria ser mais voltada para essa parte de pré-natal ou mais para o pós, quando esse bebê nasce, voltado ou para todas as esferas? A gente precisa de políticas públicas para todas as esferas, mas é interessante a gente ver que muita coisa a gente já tem. Então a gente precisa mesmo fazer com que isso chegue para todos, com que isso funcione para todos e que funcione de uma forma de qualidade mesmo, para garantir qualidade para esses bebês prematuros. E a informação, ela vai ser uma das principais formas da gente conseguir alcançar isso. Uma pesquisa feita pela ONG recentemente levantou que 30% dos pais, eles não têm nenhum conhecimento sobre a prematuridade, de nunca nem ouvirem falar sobre. E como a gente já comentou antes, mesmo mulheres que não possuem fatores de risco, elas podem vir a ter um parto prematuro. Então essa informação, ela é imprescindível. Aqui a Assembleia, ela tem uma capilaridade muito grande, então a gente poder falar sobre isso aqui com certeza atinge muitos cidadãos e isso é muito importante para a gente, isso é muito importante para a gente dar mais luz para essa causa. Perfeito. Eu vou pedir aqui uma licença para a Gabriele e para o Fernando, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continuamos debatendo mais sobre esse tema. Até já. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente aqui ao Alesp em Pauta. Voltamos com o segundo bloco hoje, falando sobre prematuridade. Tenho aqui comigo nos estúdios Gabriele Sauini, faz parte da ONG Prematuridade.com, fonoaudióloga, e com o advogado e pai, então, de uma menina que foi prematura, mas hoje já tem 7 anos, Fernando Vaz Ribeiro Dias. Obrigada novamente por estarem aqui conosco. A gente tem alguns dados, vou pedir para que a Gabriele complemente com alguns outros, mas atualmente mais de 11% dos bebês que nascem, então, todo o Brasil, são prematuros, né? E aí daí sai a importância de falar sobre esse tema e principalmente, recentemente tivemos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também um evento, né, um lançamento de um gibi da Turma da Mônica que traz essa questão da prematuridade, como o Fernando disse, por ser, né, da Turma da Mônica e tal, conhecido já há muito tempo, isso acaba tendo uma penetração, uma capilaridade muito grande na sociedade, ou seja, chega muito mais facilmente às pessoas, Gabriele. É isso mesmo. A prematuridade, nosso último levantamento com dados de 2017 a 2021 mostrou que a média de nascimentos prematuros no Brasil ela está de 11,5%. Varia entre os estados. No estado de São Paulo ela está em torno de 11,3%, mas é uma proporção muito grande da população. Isso faz com que o Brasil ele seja o 10º país no ranking mundial de prematuridade e é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso no nosso país. Anualmente, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos. Então é uma parcela muito grande e a gente precisa conscientizar mais sobre isso. E para alertar para essa questão, para esses dados, no dia 19 de novembro acontece uma caminhada, lembrando que no dia 17 de novembro é celebrado, então, o dia da prematuridade, para que as pessoas reflitam sobre essa questão, se atentem a políticas públicas nesse segmento. E aí no dia 17, então, aqui na capital paulista, no MASP, na Avenida Paulista, vai haver a caminhada da prematuridade, mas você comentou, Gabriele, que vai haver essa caminhada em outros pontos do estado também, não só na capital. Isso mesmo. Nós fazemos ações agora em novembro por todo o Brasil, no intuito de levar mais essa bandeira da prematuridade.
E aí aqui em São Paulo, na capital, será no dia 19 de novembro, que é um domingo, a gente tenta concentrar essas ações. Então no MASP nós faremos a caminhada da prematuridade, fica o convite para todos se juntarem a nós. E nós vamos ter outros eventos em universidades, nós vamos ter piqueniques, então nós temos diversos eventos ao longo do estado, Araçatuba, Vinhedo, nós temos em várias outras cidades. Perfeito. O Fernando, nos bastidores, alertou a gente para uma questão muito importante do prematuro também, que é o calendário de vacinação, tão importante para qualquer criança, mais do que isso, para qualquer pessoa, né? Infelizmente, a gente tem assistido os números de vacinação caírem no nosso país ao longo dos últimos anos, e em criança isso fica ainda mais agravado, porque é um serzinho que ainda está se formando e precisa, nesse momento, de todos os anticorpos possíveis para ajudar a combater e repelir doenças. E o calendário de vacinação, ele difere de um bebê prematuro, difere de um bebê que nasceu no tempo previsto. É isso, Fernando? É isso, porque o bebê, quanto mais tempo ele fica no útero da mãe, ele recebe mais anticorpos, nutrientes, enfim, tem todo o ciclo da natureza. A partir do momento que o bebê ele sai, antes, muitas vezes na metade do tempo, ele recebeu metade de nutrientes, metade de anticorpos e etc. Então, a gente faz uma campanha, e não é só a gente, a ONG, mas com base em estudos científicos, etc., que comprovam que o calendário do prematuro tem que ser diferenciado em relação ao bebê que nasceu a termo, que é exatamente para ele receber a vacina com antecedência e evitar algumas doenças que, para um bebê a termo, ele já teria anticorpos. Eu cito como exemplo a coqueluche, que obviamente todo bebê precisa ter a vacina da coqueluche, mas o prematuro ele tem uma propensão a pegar por ter menos anticorpos muito maior que os outros. Então, assim, isso se aplica a várias doenças, razão pela qual o calendário tem que ser diferenciado em relação ao bebê que nasceu a termo. Esse é um viés, uma luta também da ONG, né, Gabriela? Uma luta muito grande da ONG. E a gente quer muito também essa vacinação específica para os bebês prematuros, com essa equidade, né? Então, dar a ele tudo o que eles vão precisar a mais em relação aos bebês nascidos a termo. Então, a gente tem algumas vacinas específicas, algumas vacinas vão acontecer dependendo do peso do bebê, algumas vão considerar a idade cronológica, que é o tempo que ele tem de nascido, outras vão considerar a idade corrigida, que seria o tempo que a gente considera pensando na prematuridade. Então, um bebê que nasceu 4 semanas antes, né, um mês antes, ele vai responder um mês antes dos bebês a termo. Então, a gente tem vacinas que vão considerar todos esses fatores, e é por isso esse acompanhamento profissional. E eu queria ressaltar que a gente preza muito pela vacinação dos bebês, dos prematuros, mas a vacinação de todos ela é extremamente importante. A gente precisa da vacinação dos profissionais de saúde que estão na ponta, estão lidando com esses prematuros, que podem ser uma fonte de doenças para eles, para os pais, para os familiares, que também podem levar a agravantes nessa saúde do bebê. Então, a gente precisa mesmo de uma rede onde todos estejam vacinados para que a proteção desse bebê prematuro realmente aconteça de uma forma definitiva. Dentro do escopo dessa atuação da ONG, também está a orientação desses pais, né, de encontrarem os profissionais necessários. Eu imagino, como o Fernando trouxe para a gente, que seja necessária uma equipe multidisciplinar para a recuperação quanto mais rápido dessa criança, desse bebê prematuro, né? Exatamente, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar atuando com esse bebê dentro da UTI neonatal, depois da alta hospitalar. E no site da ONG a gente tem uma série de informações, como o calendário vacinal do prematuro, informações acerca da saúde do prematuro, pontos relevantes para a gente considerar. Então, fica o convite também para quem quiser saber mais sobre isso, acessar o nosso site www.ongprematuridade.com para receber mais informações sobre isso. Fernando, qual é a maior parte do desconhecimento hoje dos pais e mães também de bebês prematuros? Como você disse, você se tornou uma referência, acabou sendo consultado por vários pais, né, que vivenciaram ou estão vivenciando a mesma coisa que você já passou. Qual é o principal calcanhar, a principal dor deles hoje? Olha, eu diria que hoje em dia é a questão de você não poder ficar 24 horas com o bebê. Isso tem que ficar bem claro. Já tem um projeto para que as unidades de saúde tenham uma estrutura
para que tenha um leito, uma cadeira, para que o pai possa ficar lá do lado. Esse é o principal calcanhar, ou seja, ter que ir embora e deixar o bebê. Como a ONG e a Gabriele bem disse, pai não é visita, pai faz parte, pai, quando eu falo pai e mãe, né? E deixar bem claro para as empresas que essa questão da extensão da licença maternidade, ela não é um custo da empresa. Porque muitas empresas, a gente percebe algum desconhecimento, que ela acha que, eu vou prorrogar a licença maternidade, eu vou estar pagando no meu bolso. A empresa não paga do bolso dela, porque ela paga o salário do funcionário e depois ela faz a compensação de impostos. Então, o ônus financeiro, o custo financeiro, acaba sendo do INSS, ou do governo federal, enfim, ou do governo estadual, se for estatutário. O fato não é da empresa, esse custo não é da empresa. Então, muitos pais chegam para mim e falam, Fernanda, a empresa não quer conceder porque acha que vai levar prejuízo. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que ter a famosa empatia, né? Se colocar no lugar do funcionário, porque o funcionário não vai conseguir render, e a funcionária especialmente, sabendo que o bebê está prestes a fazer uma cirurgia, está internado, está entubado. Então, assim, qualquer profissional normal não vai conseguir exercer a sua profissão na sua potencialidade. E muitas empresas acham isso, que é um custo que eu vou ter. Não é custo da empresa. Então, assim, você consegue compensar nos impostos. Então, acho que essa questão dessa empatia, porque o pessoal acha que é prematuro, daqui a pouco sai. Existem prematuros e prematuros. Tem um prematuro realmente que tem um caso simples, mas tem prematuros, casos gravíssimos. Então, eu acho que são esses pontos que são os calcanhares de Aquiles dos pais. Como é o entendimento por parte desses empregadores? Isso acaba gerando muita batalha, muitos processos trabalhistas depois? Então, no começo, tinha muita essa batalha, só que não chegava a virar processo, porque o que eu defendia? A gente não está processando a empresa em si, a gente está querendo que o INSS pague diretamente, mas muitos empregadores, eles ficavam com receio. Falavam, mas tudo bem, né? Você está pagando, mas eu quero funcionar aqui. Só que com a decisão do Supremo Tribunal Federal, isso ficou, digamos, apaziguado. Então, hoje em dia, quando alguma empresa começa a questionar, eu tenho o que eu chamo de kit prematuro, com as decisões judiciais, com a legislação e etc., que eu mando um e-mail para o empregador, me coloco à disposição do RH da empresa para explicar como é que funciona, como é que é o procedimento que a empresa tem que adotar junto ao INSS para conseguir essa extensão sem ter nenhum prejuízo. E aí, hoje em dia, com base na campanha de conscientização e etc., eu diria que a empresa só quer ter o respaldo jurídico de que ela não será prejudicada. Basicamente é isso. E aí a gente consegue comprovar com essa documentação, com a legislação, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, de que ela não vai ter nenhum prejuízo em relação a isso. Então, hoje em dia, os empregadores estão aceitando de uma forma mais tranquila. Gabriele, na visão da ONG, quais são as principais dores desses pais de prematuro hoje? A gente na ONG e em todos os lugares, a gente deveria olhar para a situação dos pais tanto quanto para a situação dos bebês, porque a gente está com um bebê ali frágil, precisando de muitos cuidados, mas a gente tem uma família por trás que também está passando por questões emocionais, psicológicas muito grandes. Antes dessa decisão do STF, muitas mães, elas deixavam de estar dentro da UTI neonatal para estarem brigando, ligando, para fazer valer o seu direito de ter essa licença estendida, né? Então, ela é uma série de fatores ali acontecendo com ela, isso desestabiliza demais, então a gente precisa olhar para esses pais também. Eu acho que essa questão da saúde mental ela é muito importante e na ONG nós temos o nosso núcleo de saúde mental, justamente para prestar um acolhimento para essas famílias que estão passando por essas situações e o nosso comitê jurídico também, né, para auxiliar essas mães e esses pais nessas questões sobre a ampliação da licença maternidade ou qualquer outros direitos aí para que eles consigam estar com os seus bebês. Tudo de forma gratuita? Tudo gratuito. Muito bem. Para a gente finalizar, gostaria de ouvir de cada um de vocês uma mensagem, né, para deixar nesse dia 17 de novembro, que está se aproximando aí, com relação a essa questão da prematuridade. Primeiras damas? Vamos lá. Então, eu só queria ressaltar que a prematuridade, ela é um problema de saúde pública, sim, no nosso país.
tem um impacto muito grande para os bebês, né, para a nossa população, tem um impacto muito grande para os cofres públicos, são cerca de 8 bilhões ao ano de gastos nos cofres públicos. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conscientizar sobre isso, precisamos fazer valer as políticas públicas que já temos, para justamente juntos a gente conseguir mudar esse cenário da prematuridade no nosso país, e a nossa luta vai continuar para ser a diminuição desses partos prematuros, tirar o Brasil desse ranking, aí desse top 10 de países com maiores taxas de prematuridade, e melhorar as condições dos bebês e das suas famílias. Eu diria que é fundamental um pré-natal, fazer o acompanhamento multidisciplinar, para que o bebê tenha o maior resguardo possível, e se acontecer dele nascer prematuro por qualquer motivo alheio à vontade da mãe, como eu disse a Gabriela antigamente, tem outros fatores que aumentam a questão da prematuridade, a mãe ter consciência de que existem leis que garantem o direito dela permanecer com o bebê, dela prorrogar a licença maternidade, dela ter direito a todas as vacinas e, como você bem disse, Mariana, tudo de forma gratuita. Não precisa gasto, todo o ambulatório do SUS, ele dá todo o suporte, enfim, nós temos um arcabouço que resguarda os prematuros. Então, assim, a dica que eu dou é essa: vamos conscientizar que no final, depois da tempestade, vem a calmaria. Então, no final, tudo dá certo. Fernando, Gabriele, gostaria de agradecer demais a presença de vocês no programa Lesp em Pauta de hoje, agradecendo você também que nos acompanhou de casa. E já sabe, se conhecer alguém que tem um bebê prematuro, que precise dessas informações, tem a ONG Prematuridade.com. Mais uma vez, muito obrigada pela sua parceria e companhia. Até o próximo programa.